Olá, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, todos vocês que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento a você, a sua casa, a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Eu quero, meu querido, agradecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Amados, existe uma doutrina ultimamente, e essa doutrina ela tem tomado muito espaço em nosso meio, e já quero lhe alertar que ela é uma doutrina perigosa. Cuidado com o que você tem ouvido, ou com certos ensinamentos, com certas doutrinas que você tem ouvido, que não tem base nas Escrituras Sagradas. Esta doutrina ela é perigosa pelo fato de ela ensinar que o ser humano, uma vez salvo, permanece salvo para sempre. Eu quero ser mais objetivo. Essa doutrina, ela ensina que uma vez que a pessoa aceita Jesus, ele não mais corre risco de perder a salvação. Aí é que mora o perigo. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a bússola do crente, ela nos orienta que o ser humano deve estar vigilante com a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, todos nós sabemos que ela foi dada pela graça através do Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação não se conta pelo tempo que o ser humano serve a Deus. Não, senhores. A salvação, ela é para aqueles que permanecem até o fim. Eu quero que você pare para analisar, meditar por alguns minutos e veja quantas pessoas que outrora serviam a Deus, em que perderam a salvação, se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje já não vive mais entre nós. Eis aí a pergunta: essa pessoa está salva? Se ele morreu sem Cristo, se ele partiu sem Jesus, essa pessoa permanece salvo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque segundo Mateus 24:13, veja bem o que este versículo nos relata. Perceba-se
O que esse versículo nos informa? Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é para os que perseverarem até o fim. Não é para aqueles que aceitaram a Jesus, que confessaram a Cristo hoje e que deixam os caminhos do Senhor amanhã. A salvação não está confirmada para aqueles que aceitam a Cristo e que abandonam os caminhos do Senhor e não mais voltam à presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, por isso que eu lhe disse no início desta gravação, que a doutrina que afirma que o ser humano não pode ou não mais perde a salvação é uma doutrina perigosa, é uma doutrina diabólica e antibíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o ser humano, se ele não permanecer na presença de Deus, porque o ser humano, se ele não permanecer servindo a Deus, e essa pessoa chegar a partir sem Jesus, não é pelo fato de ele ter aceitado Jesus uma vez que ele vai continuar salvo se ele não permanecer, veja bem, se ele não permanecer na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, queridos, que a salvação é para aqueles que perseveram. A salvação é para aqueles que, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos problemas, com momentos que difíceis na sua vida, permanece até o fim. Louvado seja Deus. Mas essa doutrina que os homens elaboraram, que os homens estão pregando e dizendo, afirmando com toda a veemência que o ser humano, uma vez salvo, ele permanece salvo para sempre, que o ser humano, uma vez em que aceita Jesus, não perde mais a salvação, é uma doutrina perigosa que não tem base nas Escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus não sou eu quem estou dizendo. Eu estou afirmando porque estou baseado pela palavra de Deus. Não é as minhas ideias, não é aquilo que eu acho, não, é a palavra de Deus. Todo ensinamento, toda doutrina que não tem base nas Escrituras é uma doutrina diabólica e satânica. Toda doutrina ensinada que ela não tem base nas Escrituras, ela não é de Deus, é doutrina de Satanás. Essa é a grande verdade. Porque toda doutrina, ela deve ter embasamento bíblico. Toda doutrina, ela deve ter base nas Escrituras. Toda doutrina, ela deve ser doutrinada pela palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Louvado seja o nome do Senhor. Não, senhores. É a palavra de Deus em que deve nos orientar. É a palavra de Deus que deve nos corrigir. É através da palavra de Deus que nós devemos receber os ensinamentos do Senhor.
Se fosse uma vez salvo e não mais perder a salvação, Judas estaria salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, entre a multidão, escolheu 12 discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Escolheu 12 discípulos e um deles se desviou dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele seguiu o seu próprio caminho. Louvado seja Deus. Então, se fosse pelo fato de o ser humano aceitar Jesus uma vez e permanecer salvo eternamente, Judas não teria perdido a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que ele seguiu o seu próprio caminho, não seguiu os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Temos base na palavra de Deus em que Judas perdeu a sua salvação. Eu estou lhe dizendo isso para que você analise, para que você medite, para que você entenda, para que você zele, para que você cuide da sua salvação. Porque ela é um bem dada pelo Senhor Jesus Cristo. A salvação é como já lhe disse, ela veio pela graça do nosso Senhor. Mas você tem que zelar. Assim como você zela da sua vida, assim como você cuida de você, cuide da sua salvação. Zele da sua salvação. Não abra mão da sua salvação. Cuidados, meus irmãos. Cuidado com as doutrinas que você tem ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Com os ensinamentos que você tem ouvido. Fique em alerta. Fique vigilante com doutrinas que não vêm de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa doutrina a qual nós estamos se referindo é uma doutrina perigosa. Que talvez você que ainda não tem conhecimento das Escrituras, você talvez que não tenha uma intimidade com a palavra de Deus, eu estou tentando lhe advertir, você que não tem tanto conhecimento escriturístico, louvado seja o nome do Senhor, talvez você possa embarcar nesta ideia, neste ensino, nesta doutrina. Por isso, eu venho aqui pedir a você que fique vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. Com certos ensinamentos, com certas doutrinas que a gente ouve nas redes sociais, nos meios de comunicação. Se não tem base nas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, não aceite esta doutrina, porque são doutrinas perigosas. São doutrinas tiradas de ideia humana, coisa do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não posso chegar até você e expor as minhas ideias e achar que eu estou certo. Essa é a grande verdade. Eu não posso chegar para você e colocar diante de ti aquilo que eu penso. Não, senhores. Aquilo que eu acho que é certo. Não. Tem que ter base nas Escrituras. Se não tiver base nas Escrituras, não é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lhe dizendo isso
Porque existem muitas pessoas, existem muitos cristãos, louvado seja o nome do Senhor, absorvendo, apoiando a sua fé naquilo que diz o ser humano e não no que diz a palavra. É a palavra de Deus, amados. É ela, é por ela, ou é nela que nós devemos nos sustentar, nos apoiar. É ela que deve nos ensinar verdadeiramente o que está escrito na palavra do Senhor. Então, Mateus 24:13 diz que a salvação não é para quem tem 50 anos que serve a Deus. Não é para aqueles que têm 30 anos servindo a Deus. Não, senhores, a palavra de Deus nos orienta que é para os que perseverar. É para os que perseverar pelo dia, pelo mês, pelo ano, por 2 anos. Não, senhores. Não é para esses. É para aqueles que perseverar até o fim. Até o final da jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Até os últimos dias em que o Senhor me dá na terra, eu devo permanecer servindo a Ele. Uma vez que eu entrego a minha vida ao Senhor e eu permaneço na sua presença, sem me afastar dos seus santos caminhos, fazer que nem Paulo, acabei a carreira e guardei a fé, aí eu tenho segurança, eu tenho a certeza da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero lhe trazer essa alerta, esta advertência, para que você não embarque em qualquer doutrina. Nem todo transporte lhe leva ao mesmo destino. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todo caminho lhe conduz o mesmo destino. Então, queridos, fiquem vigilantes, fiquem alerta, vigiem com a sua salvação, porque esta salvação que foi nos dada pela graça, esta salvação a qual está imposta sobre nós, ela custou um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Esta salvação nos custou preço, e não foi preço pago com dinheiro. Não foi uma dívida paga por dinheiro. Esta salvação, ela custou preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Esta salvação foi dada pelo Senhor Jesus, mas ela custou preço de sangue. Por isso, não despreze, não jogue fora, não se desligue da salvação, porque você recebeu ela pela graça, mas foi um dom precioso de Deus. Para encerrar, quero mais uma vez lhe trazer uma advertência. Tome cuidado com as doutrinas, com os ensinamentos que você tem ouvido. Deus te abençoe, que você fique na paz de Cristo e que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e também toda a sua família. Eu peço a você em troca que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Este canal é o canal da família cristã. Deus abençoe.